um paciente que fosse pedófilo. Não? E eu não consigo não responder isso, até porque eu trabalho com questões de abuso sexual, tenho trabalhado teoricamente com a pedofilia, e eu acho que é importante que se amplie o conhecimento. Então, sem dúvida, não temos dúvida que o paciente pedófilo precisaria de ser atendido, seria muito bom ser atendido, mas existe um porém, a diferença de outras situações, que é se ele está danificando crianças nesse momento. Não? Então, esse é um porém da realidade que entra mais agora do que era antes. Por que, em termos da psicanálise, em termos do conhecimento teórico, se sabe pouco da personalidade do pedófilo? Não é que não se sabe, tem trabalhos escritos bons, até eu tenho trabalhando um autor francês que é muito bom, mas porque os próprios pedófilos não procuram atendimento porque sabem do risco. Agora, o problema seria assim, o ideal seria poder tratá-los, mas com uma intervenção da lei para que o ato pedófilo não continue. Não? Porque o dano nas crianças é irreparável. E muitas vezes o que nós vemos é que estes pedófilos atuais são os que foram abusados de alguma forma na infância. Então, é algo que tem uma continuidade de risco. Porque quando nós falamos aqui da sexualidade, ainda do que seria a relação sadomasoquista, estamos falando de uma relação entre adultos, onde teria uma espécie de acordo de até onde pode-se chegar. E dentro da relação sadomasoquista, em geral, tem um limite. Dificilmente se chega a uma destruição, a atingir fisicamente de forma séria o outro. Na questão das crianças é muito diferente, tanto no abuso sexual intrafamiliar, como na pedofilia, como em qualquer forma de abuso que é realmente muito lesiva. Eu quero falar um pouquinho disso. Estou vendo o Henrique ali e pensei, o que será que se faz, né? Porque, na verdade, quando a Lucia fala é o abuso das crianças, e eu quero dizer que o meu cliente continua abusando as crianças, e eu não vou denunciá-lo. Essa é a minha questão ética, não vou denunciá-lo. Mas ele já está melhor. Alguém tem que tratar. E eu estou tendo a coragem de fazer isso, indo para frente. E eu sei que é difícil, Lucia, sei que é uma coisa, mas eu tenho uma relação com ele e está melhorando, vamos dizer, ele está se entendendo. Claro que ele foi abusado, claro que ele foi abusado, e a questão dele, ele já está muito mais consciente, mas eu vou dizer para vocês, não, ele não está mais abusando criança nenhuma, ele ainda está, mas eu tenho certeza que ele não vai estar mais, depois que a gente conseguir progredir um pouco, e alguém tem que fazer isso. Peraí. Tem fila. Tem uma pergunta. Mais uma pergunta. Eu acho que se é para compartilhar angústia, eu acho que eu vou compartilhar angústia aqui. Enfim, eu trabalho na saúde pública, né? E eu acho que na saúde pública a gente recebe o tempo todo esses dilemas que estão sendo colocados aqui, que são dilemas éticos, inclusive, muito difíceis de serem solucionados. E eu não acho que uma teoria única e exclusiva vai dar conta, né, do recado da complexidade que são essas temáticas que a gente recebe na clínica atualmente. O que a gente vem falando muito e fala muito em saúde pública é da clínica ampliada. Então, assim, eu não vejo respaldo, eu particularmente não tenho respaldo, não me sinto respaldada pelos conselhos de psicologia, né, para fazer meus atendimentos,
o que eu venho me sentindo respaldada realmente é dessa clínica que a gente chama de clínica ampliada, né? Então, é um movimento de procurar a rede de apoio, né, comunitário, uma rede de apoio familiar e social, a rede de apoio institucional também, porque a gente não está falando só de uma questão psicológica aqui, gente, a gente está falando também de questões jurídicas, de questões éticas, né, que é isso que tem que ser colocado em pauta o tempo todo. Então, a gente recebe o tempo todo mulheres vítimas de violência, eu tenho casos de ter, inclusive, violência institucional, de encaminhar para a delegacia da mulher, uma pessoa que teve, o marido, ele falou que ia matá-la, e foi ela, a filha dela, para a delegacia da mulher, fizeram um BO, encaminharam essa mulher para um abrigo de proteção. Dentro do abrigo, ela foi violentada institucionalmente. Então, assim, mas você nem apanhou para estar aqui. E essa mulher volta para casa. E a gente recebe de novo, dentro de uma instituição, a gente recebe vítima e agressor, a gente faz visita domiciliar. Então, são questões que a gente se respalda pelos colegas e pela rede de proteção. Eu acho essa questão, por exemplo, né, do atendimento de um pedófilo, por exemplo, pela minha experiência, a gente tem um respaldo jurídico para isso, inclusive. Então, do juiz encaminhar para o tratamento psicológico. Né? Esse também é um ponto, porque tem as duas coisas, né? É considerado como crime e é considerado uma questão também que essa pessoa precisa de cuidado e a gente não pode negligenciar isso. Então, eu acho que é só uma exposição, não é uma pergunta, nada, mas eu acho que é uma exposição de angústias que a gente vem trazendo e que precisam ser melhor discutidas, eu acho. Muito obrigada. Cadê a Nazaré? Alô. Oi. Eu queria só discordar um pouquinho de uma coisa que eu li ali, que o amor estraga o sexo, do Caligares. Eu queria discordar e dizer que não é o amor que estraga o sexo. É a posse que estraga o sexo. E essa posse a gente adquire com a nossa cultura, né, há muito tempo, e bastante influenciada pela religião. Só isso. Legal. Tá. Acho que bonitinha. Mas tem gente na frente. Alô? Só para registrar um pensamento do Reich, disso que a moça estava falando ali atrás, né? E o Reich chegou à conclusão de que a solução dos problemas da psicologia estão na sociologia e na política. Tudo bem, é que compartilhar um pouco mais, porque eu adorei a mesa. Fiquei encantada com a mesa, a teoria, o trabalho do Ricardo. Foi ótimo para mim, pessoalmente. Amei, estava na maior excitação, energia fluindo, coração aberto e preenchido, aí chega a Liane. E que eu achei importantíssimo, meu coração está disparado, eu estou com vontade de chorar, porque eu estou na angústia, eu acho isso importantíssimo. E eu adoraria ter um espaço para a gente dividir a angústia dos formadores, Senhor. Porque tem angústia de nós como terapeutas, que eu passo, mas com o tempo, experiência prática, claro que continuando a errar, a gente vai trabalhando, e é nós que estamos lidando ali, então, trabalhando o vínculo, a relação com o coração. Às vezes, o pedófilo, até como suicida, ele vai deixar de fazer pela relação que tem com o terapeuta, e ele vai telefonar e falar, eu estou perdendo o controle. E a gente conversa um pouco por telefone, a gente marca uma sessão extra, e a gente trabalha com objetos intermediários.
Agora, eu dou muita supervisão, como a Liane. E o que fazer com os terapeutas? Como fazer para abrir a cabeça dos terapeutas? Como fazer? Aí eu trabalho. A gente cansa muito, porque a angústia daquele cliente que está com terapeuta, que tem um tanto de experiência, e a angústia dos terapeutas, eles ficam péssimos. E uma outra, eu queria citar, além da violência que a gente vê, de abuso, eu trabalhei também no ambulatório de saúde mental, com a violência, com crianças da FEBEM. Mas, atualmente, nas supervisões, na clínica, está vindo muitas histórias dos adolescentes, dos casais muito perdidos. Alguns não perdidos, e aí tudo bem. Então, tem troca de casais e vai tudo para a internet. Então, o homem que exige que a mulher transe com uma mulher, e a mulher, para não perder o amor, transa. Jovens, muitos jovens adolescentes de 18, 90 anos, que vão para as baladas. E baladas muito bem vistas, muito boas, para se divertir, muito saudáveis no divertimento, e que elas competem. Quem mais vai fazer sexo oral hoje? Elas vão escolhendo os homens e vão indo no banheiro. E elas vão contando quantos sexos orais elas fizeram. Uma competição. Quantos homens casados elas vão conseguir conquistar? Quantas separações? Então, não é só uma questão da violência, que eu acho importantíssima, e que eu já trabalho com isso, mas o que a gente faz com as questões do dia a dia. Das meninas que vão para a balada, bebem todas, e vão para o motel com 2, 3, 4, elas não sabem com quem elas ficaram. Agora, todo esse povo está na terapia. Isso é muito bom, porque não tem uma semana que eu não ouço mais de um caso desse tipo na supervisão. Então, a minha angústia está muito... nós, como formadores, eu adoraria sentar e ter mais tempo para isso. Eu adorei a sua proposta, Liane, porque nós ficamos muito solitários, muito solitários. A Liane deu essa aula lá no Lumen. Até hoje estou trabalhando. Teve um terapeuta que eu via ele como um terapeuta maravilhoso. Ele perdeu o sono, ele está esperando você voltar lá, porque tem que ser com você que ele tem que falar por causa da questão do pedófilo. Então, é difícil trabalhar os terapeutas, muito difícil. Atualmente, eu acho mais difícil, me dá mais angústia do que com os próprios clientes. Verdade. Obrigada. Gente, agora nós vamos ter que fazer um pouco um apertinho, tá? Senão, temos ainda muitas coisas. Não é uma pergunta, é atendendo a esse espaço para partilhar a angústia, porque é só a minha angústia que eu quero partilhar e dizer que, a hora que a Lucia falou sobre o trabalho dela, eu respirei ao mesmo tempo aliviada, a partir da colocação da Liane, e pude entrar em contato exatamente com isso da saúde pública, porque, para mim, a questão da pedofilia, e não estou nem diminuindo, nem questionando nada sobre o trabalho da Liane, mas, para mim, a pedofilia se apresentou, não por uma questão de preconceito, mas como uma questão de saúde pública, como uma questão da criminologia versus a saúde do criminoso. Então, ela está nesta linha de situação, e o que eu acho que a Auriama falou, exatamente isso é o prato cotidiano da saúde. E a entrada para tratar dos pedófilos, na verdade, é através das suas vítimas, não é? Porque, em geral, estão dentro da família, a criança chega e a saúde pública tem que dar conta desses familiares doentes. Mas era isso que eu queria dizer, que era importante a gente discriminar entre uma questão de consultório e aquilo que eu posso fazer e uma questão que tem outras instituições envolvidas. É diferente. Sim, só queria responder... Eu vou ficar cega, surda e muda. Só queria responder brevemente a isso.
Eu acho que é sumamente importante e é um dos desafios com os quais nós estamos. Quando você fala do lado da angústia dos terapeutas, dos analistas, é isso mesmo. Digamos, não tem fácil resolução, não tem regra fixa. Por exemplo, eu não poderia aplicar a regra a isso que a Liane está colocando. É uma situação a ser pensada duríssima, mas nós temos que pensar também no cuidado que as crianças merecem. Então, é uma complexidade grande. Por outra parte, isso deixo em aberto para outras discussões, mas o que você coloca do que está acontecendo com os jovens neste momento abre bastante espaço para pensar, bom, onde que está o prazer? Porque isso que está sendo colocado é mais da ordem do desafio, é mais da ordem das patologias narcísicas, do poder, de quanto eu posso e quanto eu devo, e bem longe do prazer. Então, como este é o nosso desafio nesta reunião, deixo isso em aberto. Pessoal, nós vamos para uma última pergunta, tá? E depois encerramos a mesa. Depois vamos para a fotografia, né? É bem rápido, eu ia guardar isso para falar amanhã, mas, de repente, como diz a Sueli, o coração está batendo muito forte, a angústia, não gostaria de dormir com isso. Né? A Liane pega e me fala que as técnicas se esgotaram, aí eu levanto, dentro de mim levanta-se uma chama, porque eu não acredito que as técnicas se esgotaram, eu acredito muito em técnicas, claro, combinadas com o processo, uma relação e tudo mais que a gente sabe. E daí me vem rapidamente à mente 2 casos, né, de clientes onde o sexo sem compromisso era a regra e com técnicas onde a pelve, as pernas se passaram a ser percebidas como partes do corpo, localidades do prazer, e o sexo sem compromisso deixou de ser buscado porque perde totalmente o interesse, né? Então, é só isso. Eu acho que eu estou andando muito pessimista, então, hein? Preciso conversar mais com vocês. Pessoal, nós vamos hoje ainda ter outra mesa. Acho legal quem ainda ficou com questões, porque a próxima mesa vai levantar mais questões, e aí vocês podem trazer, né? E aí quem já... Peraí, não pessoal, levantem. Fernando, senta. Por favor. Deixa eu encerrar. Pessoal, alô, só mais um segundo. Eu gostaria de estar encerrando essa mesa, e eu também saio com muitas angústias, mas saio com grande prazer de ter coordenado essas 3 grandes figuras. Então, eu quero agradecer muito aos 3 e a todos vocês que permaneceram aqui.